Secretário, com relação, por exemplo, à questão da saúde, se fala muito que lá em João Pessoa o plantão é X, aqui é X. Há a possibilidade de uma equiparação, secretário, com relação a esse salário? Não, porque o plantão aqui em Patos ele é muito mais caro para o governo, sabe? Eu estou até cansado de ficar dizendo isso. Eu estou, inclusive, irritado com essa situação de uma fala tão mesquinha e tão hipócrita, porque as pessoas aqui em Patos acham que, e aí é um grupo seleto de médicos, sabe? Um grupo pequeno de pessoas que não tem nenhum compromisso com esse serviço, com nenhum serviço, e ficam se apresentando em 3, 4 escalas de plantão, ganhando um valor de plantão exageradamente alto e achando que estão corretos nesse debate. Então, esse debate para mim está morto, ele está encerrado. A gente não vai tratar de negociação nenhuma de aumento salarial aqui, porque não existe essa negociação quando o plantão já é maior. A gente fez isso no ano passado, vamos fazer de novo agora. Não há a menor possibilidade de equiparação, tendo em vista também que ninguém quer colocar em debate os vínculos trabalhistas. Não é possível que uma pessoa que vá para uma mesa de debate, de negociação, não entenda, certo, que que existe hoje no Estado praticamente 3 regimes de empregatícios na Secretaria de Saúde do Estado. E, logicamente, as cooperativas elas têm um valor maior, mas têm uma tributação muito maior. Isso é óbvio. As pessoas não têm hoje a clareza de dizer à população a verdade. E aí ficam colocando esse cenário de terror de que a secretaria não conversa com esse grupo de médicos ou não conversa com fulano ou ciclano. Isso é mentira, isso é uma coisa totalmente mentirosa. A gente não está vindo aqui para ficar brincando com ninguém, não. Vamos botar o hospital para funcionar, vamos. Agora, com um determinado grupo de pessoas, a gente não conversa nem negocia mais, porque não interessa ao Estado uma prática dessa, certo? Então a gente vai eliminando esse tipo de coisa, porque a gente perde tempo. Toda vez que a gente vem aqui, negocia uma coisa e as pessoas descumprem, não adianta. Acabou o limite. Nosso limite está no fim e aí não dá para a gente ficar aqui aparecendo como uma verdadeira brincadeira. É sempre isso. A gente tem tido esses debates aqui em Patos e a gente tem melhorado muito os serviços. Isso aí é indiscutível, entendeu? O médico do Rio de Janeiro, lá no Rio, ele ganha muito menos do que ganha um médico aqui na Paraíba, para você ter ciência disso. A média de plantão no Rio de Janeiro fica em torno de 750 a 800 reais, quando é muito bem pago, certo? E a carga de trabalho é muito mais elevada. A gente tem hoje, na média, desde o ano passado, quando a gente traz um médico aqui do Rio de Janeiro ou de São Paulo para Paraíba, o custo que ele traz para a gente a mais é o custo de diária e de passagem e de hospedagem. Isso é muito, logicamente, que onera mais, certo? Agora, no caso de você cumprir o atendimento e fechar a sua escala, se você não tem aqui, você tem que trazer de onde for. Você não tem essa opção, certo? Então, ele é um médico mais caro, lógico, porque eu tenho que hospedar, eu tenho que pagar passagem aérea, mas, obviamente, que a gente dá conta do serviço e não faz eles não fazem o que os daqui fazem, alguns médicos daqui fazem, certo? Aí eu vou, inclusive, podia até nominar, não vou fazer por uma questão de ética, mas aqui a gente pode dar nomes às pessoas, inclusive de médicos que evitam atendimento na porta de entrada do hospital de pacientes graves com risco de morte iminente, e a gente não tem hoje a menor capacidade de dizer, inclusive na imprensa, ninguém chega para dizer que o doutor fulano fez isso na porta de entrada do hospital, mas a gente tem isso, e o próprio CRM tem também ciência disso. Eu vejo como lastimável, certo? Porque, primeiro, eu não estou aqui para bater em instituição A, B ou C, nem no SAMU, nem no Hospital de Patos, certo? O SAMU tem que ser protegido, ele tem que ser uma instituição com a máxima credibilidade no país, e a gente tem tido um esforço muito grande no governo e a coerência de proteger essa instituição, porque ela é um dos grandes avanços do SUS aqui no Brasil. Então, não tem possibilidade de a gente ficar se remetendo a fulano ou a cicrano, a instituição A, B ou C, porque é de governo, é de partido A, B ou C. Isso é errado, certo? A questão é da conduta, e a conduta médica, a conduta de regulação, ela foi tratada entre os dois serviços, certo? Eu não tenho hoje
a condição de dizer que um profissional que faz contato, um profissional médico que faz contato com outro profissional médico regulador, certo? Ele não tem a condição de dizer qual é o transporte adequado para um paciente que vai sair. Isso aí não existe, isso aí não pode ser verdadeiro. Inclusive, eu trouxe aqui em mãos o encaminhamento no dia em que esse paciente foi colocado numa ambulância básica, um paciente politraumatizado com fratura de 5 costelas, uma lesão torácica de grande porte, ou seja, um paciente que deveria ser referenciado ao serviço de cirurgia torácica, certo? Para Campina Grande, como sempre foi, certo? Isso não foi essa semana que aconteceu. A conduta é estabilizar o paciente, tá, em virtude de, inclusive, de a gente ter uma dificuldade com cirurgião torácico. Lá em Campina Grande, para vocês terem ideia, nós temos 4, certo? 4 para cobrir toda a escala do Hospital de Trauma de Campina Grande. E isso não é uma coisa que precisa ninguém esconder, nem ficar com demagogia. Eu acho que a conduta ela foi de disputa no momento da transferência, certo? Não deveria ter sido e, obviamente, o SAMU agiu pessimamente. Deveria ter passado a regulação para o profissional médico e ter feito a regulação para uma ambulância de suporte avançado com o médico transportando o paciente e não numa ambulância básica. E aí essa questão ela deve ser tratada pelos órgãos que são de direito. Secretário, mas a informação justamente do representante do CRM é de que a responsabilidade primeira era justamente do Hospital Regional de Passos de transferir de uma unidade médica para outra unidade médica, já que aqui tem 2 UTIs móveis. Olha, a gente não pode, no momento que a gente tem um cenário de dificuldade em escala médica, descobrir a porta de um hospital. Isso é óbvio, entendeu? Esse movimento aqui não pode ser dessa forma. A gente não pode tirar um médico que está no plantão médico para fazer a cobertura de um transporte hoje numa UTI móvel, quando a gente tem uma equipe com capacidade de fazer isso, certo? O paciente ele não vai poder esperar, certo? Não dá para esperar. É tanto que o SAMU fez. E deveria ter feito da forma adequada, certo? Porque muitas outras vezes nós já fizemos transporte intra-hospitalar e no estado inteiro o SAMU também faz. Na necessidade tem que ser feito. Isso não é a portaria, nem o estatuto, nem o regimento que diz, não. Na prática, as pessoas têm que atuar com o que diz a legislação da profissão, o código de ética e as coisas que têm que ser realmente assumidas, né? Não dá para ficar com essa discussão. Secretário, a alegação do SAMU é dando conta que aqui não teria médico cirurgião na hora para atender. Aqui o hospital tem, né? Tem esses médicos que estão vindo agora, né? Não, o médico cirurgião torácico não tinha realmente. Lógico, mas o médico, para estabilizar o paciente, tinha, né? E tem. A escala de médico está fechada, inclusive com capacidade muito boa. Inclusive que foi alegado também em entrevista da própria coordenação do SAMU, de que os médicos não têm experiência suficiente para atuar na porta desse hospital. E aí eu pergunto com base em que está se dizendo isso? Qual é a base técnica, qual é o fundamento, qual foi a argumentação técnica que se diz que um médico não tem competência técnica para atuar? É como se eu dissesse a algum de vocês aqui que vocês não têm competência técnica para atuar como jornalista, ou seja, não há a menor possibilidade de alguém vir a público dizer um negócio desse. Isso é uma verdadeira balela. Secretário, no início havia informação dando conta de que a OS, a Organização Social, viria para o hospital e terminou indo para a maternidade. Há essa possibilidade de ainda vir uma OS para administrar o hospital? Olha, essa possibilidade a gente está avaliando, porque, na verdade, o projeto de OS ele não se constitui do dia para a noite. Ele é um projeto que nós temos que discutir com as equipes, discutir toda a estruturação do hospital, discutir o custeio do hospital, toda a parte administrativa dele para poder elaborá-lo e apresentar, obviamente, ao chefe do Poder Executivo, para que isso possa se viabilizar em todo e qualquer hospital que a gente proponha, certo? Então, isso ainda não foi concluído. A intervenção que nós fizemos de imediato foi a composição da direção, da nova direção,
Medidas administrativas foram tomadas para que a gente mantivesse o atendimento em perfeito funcionamento. Estamos agora numa fase realmente de composição de equipes médicas muito qualificadas, inclusive que vão dar suporte a esse hospital de forma muito, muito tranquila, bacana e com um cenário totalmente diferente, acho que nunca visto aqui em Patos. E a gente vai avançando assim. A gente quer compor com quem quer contribuir com a população, não é nem com o governo. Esse hospital ele tem que ser protegido. As pessoas não entendem e ficam usando. Então a gente tem que realmente enfrentar da forma que é real. A saúde não deve ser utilizada para isso. A gente está dizendo isso aqui veementemente e reafirmando isso. Só que o que existe aqui em Patos, e é bom que fique registrado, é que existe uma desqualificação desse debate muito grande. Quem faz a crítica e quem faz o contraponto aqui em Patos nunca apresentou uma proposta real. Não sei se vocês já viram em algum blog, alguma orelha de livro. Eu nunca vi nada escrito, nem nada proposto para a saúde, a não ser um grande assistencialismo, certo? À população, que as pessoas ficam em período de campanha, em período eleitoral, ofertando serviços de saúde, certo? Em troca, inclusive, de benefícios, né, benefícios eleitorais, e, obviamente, que não há nenhuma coisa consolidada no campo da saúde nesse município, e, obviamente, Patos tem uma politização muito grande da população, entende o cenário e, obviamente, nunca saiu desse cenário. Acho que é preciso a gente sair disso, rapaz. É preciso a gente deixar esse negócio de lado, esquecer que a saúde ela é um campo de disputa para as pessoas utilizarem para isso, porque era assim. Do Centro de Oncologia de Patos já foi publicado desde o dia 14 de julho, último sábado. Trabalhamos muito nesse Centro de Oncologia, no projeto e na finalização dele, para que a licitação inicie, e ela já deu início, o edital está aberto. Agora nós vamos cumprir as fases administrativas dela, para que, inclusive, a empresa que ganhar e que se for vencedora inicie suas obras e o governador possa dar ordem de serviço. A gente tem a perspectiva com esse Centro de Oncologia de desconcentrar, logicamente, o atendimento na área de oncologia da capital e da região de Campina Grande e dar mais conforto nesse atendimento à população aqui da região. É uma cobertura muito grande de pessoas que a gente vai ter com a abertura desse serviço, e também nós vamos trazer tecnologia dura, tecnologia com elementos, né, de equipamentos médicos hospitalares de grande porte, certo? Fazer parcerias importantes, que a gente vai anunciar também, certo? E também trazer formação médica para essa região, quer dizer, campo de prática, campo de trabalho. E aí a gente realmente faz um avanço muito importante aqui. O cenário ele é de perspectivas boas, de avanço aqui para a região de Patos, assim como foi com a obstetrícia, como está sendo com a obstetrícia. A implantação desse projeto está sendo muito bacana na região, está dando um cenário completamente diferente. A gente já está a pleno vapor. Agora os municípios vão começar a tomar conhecimento, a gente vai começar a regular. Cada parte de alto risco tem uma referência importante, que antes não tinha que andar numa ambulância até João Pessoa, no caso, porque nem em Campina Grande você tem UTI materno. E a gente tem em Patos, rapaz, a concentração e a polarização do segundo polo de saúde do Estado. Nem em Campina Grande tem a rede de serviços públicos que a gente tem aqui. Então, é preciso demonstrar isso, é preciso dizer que a gente tem investido demais, é preciso que a gente se articule com os serviços municipais, é preciso que a gente entenda que as UPAs, que as unidades de saúde da família, que os serviços especializados da prefeitura precisam conversar com os serviços hospitalares de alta complexidade, senão não funciona. Não é fazendo esse tipo de jogo que a gente sai, mas acredito que o cenário agora é de avanço e a gente tem bons cenários, boas perspectivas.